Você lembra a sua primeira investigação ou prisão, quando você entrou na polícia, que te marcou? Pô, tiveram alguma. A primeira eu não sei, cara, porque faz mais de 10 anos, né? A primeira, mas algumas vem à sua investigações memória. marcaram assim bastante, né? Seja, às vezes nem é assim uma cana assim tão importante de uma liderança, mas assim, coisas que você vê ali na prática que trouxeram justiça, ou que você teve um contato com a vítima e se colocou na situação. Eu, por exemplo, crimes que envolvem crianças são crimes que mexem muito comigo, cara. Que mexem muito comigo de verdade, né? Então, que eu não é legal, mas eu tendo a levar até pro pessoal, cara. Eu já cheguei a sonhar com casos, né? Assim, você está no meio de uma investigação e porque você quer fazer justiça, né? Você quer, né? E já tiveram alguns casos, principalmente envolvendo crianças, que foram assim, né? Que a gente e quando a gente resolve um caso desse, quando a gente prende, pô, a sensação eu acho que é única, né, cara? A sensação, acho que deve ser a sensação de um atleta quando faz um gol ou quando bate um recorde, né? É muito bacana, né, quando a gente consegue essa sensação de justiça mesmo, né? Quando a gente consegue ali prender um cara que cometeu um crime bárbaro, um crime que mexeu contigo, né? Ou então você prendeu um criminoso que tem ali abalado uma região, você sabe que vai mudar a realidade daquela região. Então tiveram alguns casos na carreira que mexeram comigo pessoalmente, né? Pro bem e pro mal, né? Tem algum que você possa contar, compartilhar, claro, Tem. sem falar nada sigiloso? Não, tem alguns, né? Teve um que era um finlandês, cara. Um finlandês. Um finlandês veio pro Rio de Janeiro. Você vê, não é nem um caso que tenha dado grande repercussão, mas mexeu comigo pessoalmente. E ele era a cara do Papai Noel. Além de ser finlandês, ele era a cara do Papai Noel. E ele foi morar numa localidade, né, bem pobre de Campo Grande, onde ele montou uma casa do Papai Noel, né? E ele, na verdade, era um grande pedófilo, né? E ele... Então aquelas mães, elas iam trabalhar, não tinham com quem deixavam com ele aquelas crianças, ele abusava de algumas crianças, né? Sempre sob aquela fantasia do Papai Noel e tal. Então, quando eu estava na delegacia, em contato com aquelas crianças, cara, me contando os abusos, né? Quer dizer, isso é uma coisa que não é incomum, né? Para quem é policial, já ouviu esses depoimentos algumas vezes, já teve contato com isso. Mas esse foi um dos casos que eu estava começando a minha carreira, né? Então, foi um dos primeiros. Então, foi um caso que mexeu. A ter conjunção mesmo? Conjunção carnal? Praticava sexo oral nas crianças. Nossa Senhora. Filho da mãe. E tinha criança que não sabia nem, que me contava aquilo com uma inocência, cara. Não sabia nem que aquilo era uma conduta ali errada, né? Então, e meninos e meninas, né? Então, algumas situações dessa, né, envolvendo... E como chega essa situação pra você? São várias crianças, mas quem é que tem a coragem de contar primeiro? Como chegou pra você? Foi uma mãe, né, que contou. E aí, na tua varanda aí. Já fica... tá tendo obra, né? Uma mãe, né, que procurou a delegacia e levou esse caso, né? E a gente conseguiu prender na época. Na época, esse caso ganhou até uma repercussão bacana, né? Porque a imprensa gosta desses casos um pouco diferentes, né? E o finlandês, porra, a cara do Papai Noel. Eu tô falando uma assim que eu lembrei agora, mas são algumas ocorrências. Tu chegou a interrogar o Papai Noel? Cheguei. Ele né? Falou, confessou ou não? Não, ele não. Informalmente, né? Formalmente ele não quis falar nada. A princípio ele negou. Né? A princípio, quando ele chegou lá, ele quis falar que nem falava português, que era mentira. Né? Quis dar um migué. Quis dar um migué ali. Mas é difícil até a gente né? Eu tenho filho, né? Então é muito difícil a gente não se colocar no lugar da vítima, né, cara? Isso é muito difícil, é um exercício difícil. Acho que ao mesmo tempo que é importante a gente ter essa empatia com a vítima, cara, isso traz pra gente
uma carga pesada pra caramba, né? Isso se a gente absorver essa carga ali, a gente não consegue, né? Por isso que muitas vezes muitos policiais sofrem problemas psicológicos, né? Isso é um problema dentro das forças policiais no mundo, né? Justamente pela carga psicológica que a gente lida todos os dias, né, cara? A gente lida com o que tem de pior e melhor na sociedade, né? Então, a gente lida muitas vezes com um herói e lida muitas vezes com o que há de pior, né? De mais... O que ele falou informalmente pra ti? Primeiro ele começou a negar, depois ele começou a dizer que ele tinha um problema pessoal com a mãe, que... Entendi. Mas quando ele viu que as crianças, né, o relato das crianças, aí ele não quis mais falar. Foi um caso que me chocou, que foi um dos primeiros, você perguntou se um dos primeiros casos, um dos primeiros casos que mexeu realmente comigo, né? Depois você teve outros casos, você vai ficando mais cascudo também, você vai ficando mais calejado, né? Mas com 10 anos de carreira, ainda existem casos que mexem comigo de verdade, né? Que você acaba mexendo, até na folga você pensa que você, né, aquilo te deixa mal, né? Aquele crime te deixa mal. Imagino, né? O ser humano sempre surpreende, né? Sempre surpreende. Sempre tem uma coisa... É verdade, cara, é verdade. Uma coisa nova. Lá onde tu trabalha atualmente, investiga tudo? Investiga tudo, né? Eu trabalho na cidade de Maricá, que é uma cidade muito bacana. Cidade que antes de eu trabalhar lá, 20 anos que eu não ia lá, a cidade mudou muito. Cidade que cresce, é a cidade que mais cresce no Brasil, cara. Cidade, então, bem peculiar. Mas que é a única delegacia da cidade, né? Isso eu nunca tinha vivido essa realidade. Quando você é a única delegacia da cidade, cara, você é uma referência, né, para aquela população, né? Você, na verdade, acaba sendo, além da tua função policial, você acaba sendo representante da Polícia Civil naquela cidade, naquela sociedade, né? Isso é bacana pra caramba também, né? Você cumpre outros papéis ali, até meio que políticos, né? De você ir a eventos, de você ir na reunião do Conselho de Segurança da cidade, né? E as pessoas te conhecerem na rua, você vai num restaurante, as pessoas te conhecem. Delegado da cidade. Isso quem trabalha aqui na capital, como eu trabalhei quase que a carreira inteira, eu não tinha noção do que é isso. A gente escuta falar, mas a gente não tem noção. Lá a gente tem noção, né? Do que é você ser o delegado da cidade, como você impacta, né? Você ali, como a necessidade que você tem de trabalhar integrado com as outras forças, né? Então é um desafio diferente que eu estou curtindo a beça, cara. Muito bacana.